pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Compassivamente. E hoje nós vamos falar de um tema comum, um tema importante, um tema que sempre surge na minha caixinha de pergunta no Instagram. Eu vou falar sobre quando você inicia um projeto e não consegue concluir. Eu coloquei o nome desse episódio de Começo e Não Concluo, como mudar este padrão. Bom, então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Por que começamos coisas com entusiasmo, mas não conseguimos ir até o fim? Pode ser frustrante iniciar os projetos e ter ideias que parecem promissoras, sabe? Que no primeiro momento você ficou super empolgado, você imaginava, você se via no final do projeto, mas por algum motivo ficou pelo caminho. Então vamos elaborar juntos e vamos explorar juntos aqui algumas das razões por trás desse padrão e descobrir formas de como lidar. E é claro, gente, de uma maneira compassiva, ok? Bom, eu trouxe aqui um dos primeiros motivos que geralmente aparece por trás desse comportamento, que é uma expectativa pela perfeição. Uma das razões mais comuns para não concluirmos o que começamos é a pressão. Então, atingir uma perfeição que muitas vezes existe só na nossa cabeça, só passa pela sua mente. A exigência, a cobrança, o padrão, a maneira perfeita que precisa acontecer. E às vezes essas expectativas altíssimas desde o início é o que coloca você numa posição de medo de errar, ansioso pela falha e acaba te deixando muito inseguro. E aí, esse perfeccionismo pode ser paralisante, né? Fazendo com que você desista antes mesmo de avançar. Então, quando você se cobra tanto, a vontade de evitar a decepção pode ser maior do que a disposição para seguir em frente. Então, acaba sendo mais fácil desistir. E aí, antes mesmo de ter certeza se isso vai acontecer ou não, você acaba não seguindo em frente. Já aconteceu assim com você? Você se encaixa nesse padrão? Bom, aí eu vou trazer aqui já de uma forma muito prática uma estratégia para você poder lidar. Se você já entende que você tem esse padrão, que você se cobra excessivamente, que você exige demais, já pega um papel e caneta, escreva no papel uma maneira de lidar com isso. Então, assim, é uma estratégia para lidar e permitir começar de forma imperfeita. Como assim? Então, assim, experimente primeiro pensar que o primeiro passo não precisa ser definitivo, né? Que é importante começar e ajustar ao longo do caminho. Então, assim, você tem um projeto em mente e aí você tem em mente que precisa começar de uma forma muito perfeita, de que precisa ser da melhor maneira, porque você tem que alcançar isso, porque isso é importante para você, porque as pessoas julgarão, ou porque as pessoas perceberão suas falhas. E aí aqui você já tem uma cobrança excessiva sobre um lugar que você quer alcançar e que nem mesmo faz muito sentido para o seu conhecimento, para o que você sabe, para lidar com as suas emoções, para entender de fato como a sua mente funciona. E essas exigências acabam fazendo com que você desista. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo num cenário assim, de ter uma expectativa muito grande sobre a perfeição, de que você vai atingir todos os altos padrões, é importante você iniciar o projeto devagar e percebendo que o início você vai ter que lidar com imperfeições, são ajustes. É o cenário que você está começando. Não faz sentido que você domine tanto um projeto assim mesmo que você começou. Faz sentido? Bom, então tente manter suas expectativas realistas, né? Aceite que o caminho pode ter obstáculos e o que é feito é melhor do que o perfeito. Então, assim, seja realista. Divida seu tempo e o seu projeto em pequenas tarefas.
E celebre a cada conquista, cada nova etapa. Se isso é algo novo que você está se submetendo, a cada passo, isso pode ser considerado e precisa ser considerado por você uma conquista. Então, celebre. Ao longo do caminho, isso também mantém a sua motivação. Bom, um outro motivo muito importante também, talvez você se perceba nesse passo, é a falta de clareza nos objetivos. Então, assim, muitas vezes começamos algo com uma ideia vaga do que queremos, e aí, automaticamente, como você não tem um objetivo claro ou um passo a passo, sem clareza, é fácil se perder ou desanimar. Porque com isso você não tem uma visão concreta do que você está tentando, do que você está esperando, do que você quer alcançar. Então isso pode fazer com que os seus esforços fiquem pelo meio do caminho, né? Você acaba se desanimando, você acaba abandonando o projeto. E aí eu trouxe uma dica muito simples e muito prática, e eu acho que todas as pessoas que estão aqui ouvindo, se você quer começar um projeto, essa é uma pergunta muito objetiva e que pode te ajudar a definir o seu projeto, né? Então, assim, você pega um papel e caneta aí e anota. A dica é simples, tá? Então, antes mesmo de você começar o seu projeto, você precisa definir o que você quer alcançar. Então, pergunte a si mesmo: qual é o meu objetivo aqui? E aí, depois que você tiver essa resposta, você pode responder a si mesmo também a esta pergunta: qual é o próximo pequeno passo que eu posso dar? Ter essas respostas pode te ajudar a dar mais direção e sentido ao que você está fazendo. Ok? Então isso pode te ajudar. Bom, existe também um terceiro motivo pelo qual as pessoas acabam abandonando os projetos, desistindo de algo, cancelando, voltando, deixando de lado, que é o medo do fracasso e da exposição. Esse fator acaba contribuindo para que você não consiga concluir os planos, né? O medo, o fracasso da exposição. Quando algo importa para nós, a ideia de falhar pode ser tão desconfortável que evitamos avançar. Então, se você tem tanto desconforto, né, em pensar que você vai falhar, que você vai errar, que você não é bom o suficiente, né? E muitas vezes esse medo ele está associado a uma preocupação com o julgamento dos outros, né? E até mesmo com a própria autocrítica. O excesso de autocrítica, né, vai fazer com que você desista. Então você começa ali o seu trabalho, o projeto, o trabalho que você tem em mente, e aí durante o início mesmo do projeto você começa a ter alguns desafios e a pensar que você não vai conseguir, que você vai fracassar, que você não é capaz de alcançar aquilo que você pensou, e esses pensamentos eles acabam limitando você, né? Até um pouco do que a TCC traz sobre crenças que limitam, que te paralisam. Mas daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Então, sobre o medo de fracasso e da exposição, uma dica prática aqui para poder te ajudar. Lembre-se que o progresso é mais importante do que a perfeição. Sim, porque o progresso te trará resultado. Então, enfrentar o medo pode ser mais fácil quando entendemos que os erros fazem parte do processo de crescimento. Então, você vai sim conseguir alcançar aquela pessoa que você almeja e aquilo que você quer alcançar, mas você precisa estar aberto a sentir essas sensações e a ter que lidar com o medo, né? E uma das coisas que, né, todo terapeuta cognitivo-comportamental, ele lida com isso, e ele sabe que quando um paciente apresenta que tem medo de algo, apresenta que tem certo desconforto em vivenciar alguma coisa, esse medo ele só é superado a partir do momento em que você enfrenta. Então sempre será necessária exposição a esse medo. Ah, nossa, eu queria muito falar em público, mas eu tenho medo e eu não falo. Então assim, você quer fazer, mas o medo paralisa você. Então, para você conseguir alcançar o seu objetivo, vai ser necessário enfrentar alguns desses medos, que muitas vezes estão sobre sua mente, sobre os pensamentos que você tem, sobre as crenças que você foi desenvolvendo ao longo da sua infância e adolescência, que fazem você acreditar que de fato você não vai conseguir chegar ao resultado final.
Bom, o quarto motivo, a falta de rotina e planejamento, né? E aqui é um ponto que eu acho muito importante falar. Às vezes você tem um desejo muito grande. Eu quero muito, vou usar o mesmo exemplo, quero muito palestrar, falar em público, conseguir aparecer no Instagram, fazer um vídeo, mas você tem o desejo e não tem o planejamento, não tem uma rotina. E aí automaticamente você tende a fracassar, tende a não conseguir alcançar. E aí automaticamente você tende a não conseguir alcançar. Então você acaba abandonando os projetos porque não foi bem estruturado. Quando você não inclui o projeto no seu dia a dia, ele se torna apenas uma tarefa que competirá com outras prioridades, entende? Então você vai começar a pensar sobre o projeto e ele vai começar a surgir na sua mente como uma cobrança. Nossa, você tem que dar atenção a isso, olha, você não fez ainda. E aí, essas cobranças fazem com que você sinta muito desconforto a pensar no projeto que inicialmente era algo que trazia prazer. E aí você tende a deixar cada vez mais de lado o projeto que você pensou e que você sonhou. Então, uma dica simples e prática, né? Se eu tenho um desejo, eu preciso planejar, eu preciso de estratégia. E aí, então, agende um tempo específico para trabalhar no seu projeto, tá? Como faria num compromisso. Eu tenho um compromisso, mesmo que seja só 10 minutos por dia, essa constância, né? Essa rotina, ela vai se tornar um hábito e vai ajudar a manter a motivação. E aí, aproxima você da conclusão, do que você espera, do que você quer alcançar a cada dia e a cada momento empenhado no seu projeto, ok? Bom, e aí temos aqui outro motivo, fadiga e desmotivação. Muitas pessoas desistem porque se sentem cansadas e desmotivadas. Projetos e ideias exigem energia e nem sempre é fácil mantê-las ao longo tempo. E é de fato isso, né? Os projetos não são coisas simples, não é? Você vai sair sim de um lugar mais confortável, onde você não precisava fazer muitas coisas, para ter que se empenhar. E isso pode ser desconfortável. Então isso pode ser especialmente desafiador quando lidamos com outras demandas e responsabilidade, ok? E aí eu acho que é muito importante você observar de onde surge essa desmotivação, notar ela, reavalie o propósito do seu projeto, lembrar por que é importante para você, por que você precisa renovar o seu entusiasmo. Né? Além disso, né, quando você pensa no que você quer alcançar, você se lembra do motivo pelo qual você iniciou esse projeto. Mesmo que talvez em alguns momentos você tenha que submeter a algumas coisas desconfortáveis. E aí eu acho que é simples você pensar que talvez você precise estar focado hoje no que parece desconfortável para alcançar algo importante para você. Então, além disso, divida o projeto em pequenas metas e celebre a cada uma delas, porque vai te ajudar a se sentir mais animado com o projeto, ok? Isso vai fazendo com que você saia do ciclo de desmotivação e até mesmo procrastinação, que isso vem muito atrelado ao momento de desmotivação. Você está se sentindo desmotivado e você vai deixando para depois, quando vê o seu projeto já se foi. E aí, para você conseguir criar uma rotina, um ciclo mais positivo de motivação, é muito importante que você celebre cada momento, tudo que você de fato conseguiu fazer, né? E quando eu falo desse ciclo de motivação, né, é importante você entender que às vezes você deixa o seu projeto de lado porque você acaba sendo duro demais com você, né? Aí eu vou trazer aqui, lembra daquele lugar que um dia você teve que se submeter e trabalhar e tinha uma pessoa que, algumas pessoas até usam esse termo, esse ambiente de trabalho é tóxico e tal, e tinha lá uma pessoa que ficava cobrando você, exigindo do seu trabalho, sempre no seu pé, esperando que você atendesse a demanda ou a expectativa do chefe ou do patrão, do coordenador ou do gerente.
E você, a cada dia, tinha mais dificuldade de lidar com essa pessoa por conta do excesso de cobrança. Você se sentia super desconfortável quando essa pessoa chegava perto de você ou quando ela te chamava para conversar ou para falar de alguma coisa. E às vezes isso você não está vivenciando nesse projeto, talvez não esteja relacionado a uma CLT ou alguma empresa ou alguma coordenação, e sim algo seu. Automaticamente você não tem aí ninguém cobrando de você, mas pode acreditar, podemos ser mais duros conosco do que qualquer outra pessoa às vezes pode ser. Então, isso pode ser algo que está acontecendo, né? Você acaba sendo duro demais com você, exigindo demais, criando muitas expectativas sobre você. E aí esse ciclo, ele se torna um ciclo de autocrítica, né? Que faz com que o seu processo, né, a jornada para alcançar o seu propósito, alcançar a sua meta, começa a ser desgastante, dolorosa, levando você a desistir. Se eu tenho que sentir tudo isso para alcançar o meu objetivo, eu vou desistir. Então não é sobre o objetivo em si, mas sim sobre o processo e como você lida durante o processo. Ok? Então, gente, de forma muito prática, cultivar a autocompaixão ao longo do caminho, e aí sobre todos os fatores que eu trouxe aqui, a autocompaixão ao longo do caminho vai te ajudar a ter mais leveza no processo e a entender que isso faz parte. Então, reconheça cada passo que deu, mesmo que não pareça perfeito em sua percepção. E uma coisa que eu sempre digo, e eu preciso frisar aqui nesse momento: seja humano como você de fato é, imperfeito. Isso faz com que você abra espaço de fato para crescer e aprender com o processo, ao invés de ficar aí nesse lugar de julgamento, de cobrança excessiva. Faz sentido? Bom, e para finalizar, eu quero trazer para vocês também uma percepção de como a terapia cognitivo-comportamental ela aborda esse padrão, né? Essas desistências e essa relação com iniciar muito empolgado e desistir no meio do caminho. Bom, isso pode estar muito relacionado a uma combinação de crenças, pensamentos, comportamentos aprendidos que interferem na capacidade de finalizar as tarefas. Então, por exemplo, as crenças e os pensamentos automáticos que acabam surgindo no meio do percurso, eles são os pontos principais que você precisa avaliar e perceber. Eles devem estar desestimulando você, te deixando mais desanimado, te deixando frustrado, pensando em desistir. Então, às vezes surge em sua mente um pensamento automático: eu não sou capaz, ou nada do que eu faço é o suficiente. Essas crenças influenciam, de fato, né, nos pensamentos que você acaba tendo ao longo do seu dia. Então você tem aí uma crença central, né? Eu não sou capaz. E a partir dessa crença surgem vários pensamentos automáticos ao longo dos dias em que você está tentando atuar no seu projeto. Então, por exemplo, um pensamento automático pode ser: não vai dar certo mesmo, eu estou perdendo muito tempo. E esses pensamentos, eles estão aí de fato por conta da crença de que você acredita que você não é capaz de alcançar. Automaticamente, eles acabam drenando a sua motivação, né, e criando uma sensação de incapacidade que leva você ao abandono. É como se você tivesse o pensamento: eu não vou conseguir, você acredita que não vai conseguir e de fato você não consegue, porque você tem uma atitude diante desse pensamento e dessas emoções que surgem. Você abandona, né? Então, essa é uma maneira muito importante para que você consiga perceber que os seus pensamentos são eles que interferem no processo. Então, entenda de fato o que está acontecendo. Entenda de fato o que está motivando. Questione a si mesmo: por que eu estava tão motivado e não estou mais? O que surgiu no meio do caminho? Quais foram os pensamentos automáticos que surgiram aqui que me fizeram querer desistir? Ok? E aí, gente, para fechar aqui com vocês, eu acho que é muito importante, não deixe de planejar. A organização pode ser o ponto mais importante para o início de um projeto.
Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, é comum que um comportamento de adiamento ou de paralisia diante das tarefas muitas vezes está relacionado à falta de clareza e organização. Então, quando não há planejamento claro, as tarefas parecem desorganizadas, é como se nada fizesse sentido e fora de controle, o que aumenta automaticamente a sua ansiedade. Então, essa sensação de caos pode levar a pessoa a abandonar o projeto antes de realmente começar. Então, você acaba deixando o seu projeto de lado, mas às vezes simplesmente porque você não sentou e organizou. A coisa não pode sair só da sua cabeça, ela precisa ser colocada num papel, você precisa desenhar, E aí acho que uma das perguntas que eu fiz no início do podcast, que é muito importante para você definir isso: qual é o meu objetivo, o que eu quero alcançar e qual é o primeiro pequeno passo que eu posso dar. Isso pode te ajudar a lidar com o processo e não desistir, ok? Então, na próxima vez que você sentir que está abandonando algo importante, lembre-se de que isso é comum e que muitas vezes não se trata da falta de capacidade. É mais sobre um padrão, a maneira como você pensa sobre situações. E às vezes o fato de você estar trabalhando com tanta autocrítica, com tanta cobrança. Então experimente aplicar uma dessas dicas e veja se isso pode te ajudar de alguma maneira a avançar e alcançar o seu objetivo, ok? Gente, então, eu agradeço por você ter estado aqui comigo hoje e eu espero que essas reflexões te ajudem a ver o que está deixando de lado e de uma maneira nova, né? Com mais leveza, entendimento. Eu espero que tenha ajudado vocês e vamos lá, até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!